Shabbat Shalom, Parashá Shelach. Números, está lá em Números 13, a partir do versículo 1. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Envia para ti homens, e espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Um homem por cada tribo de seus pais enviarás, sendo cada qual príncipe entre eles. E enviou-os Moisés desde o deserto de Pará, segundo o mandato do Eterno. Todos eles eram homens, cabeças dos filhos de Israel. Esses são os seus nomes, e segue-se o nome dos homens. Esses são os nomes dos homens que enviou Moisés para espiar a terra. E chamou Moisés a Oxéia, filho de Num, e Yehoshua. Era Oséias e virou Josué. Enviou-os Moisés para espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subi aqui pelo sul e subireis ao monte, e vereis a terra, que tal é ela. E o povo que habita sobre ela, se é forte ou fraco, se é pouco ou numeroso. E que tal é a terra em que habita, se é boa ou má? E que tal as cidades em que habita, se em cidades abertas ou se em fortalezas? E que tal a terra, se ela é rica ou se é pobre? Se nela há árvores ou não? Esforçai-vos, tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. No início, o Eterno fala o seguinte: envia para ti. Deus não mandou enviar exploradores à terra de Canaã, mas consentiu a esse pedido do povo, segundo Deuteronômio. E dissestes: enviemos homens adiante de nós e que nos espiem a terra. Está lá em Deuteronômio 1, 22. Com o envio dos Meragelim, os israelitas mostraram sua falta de fé, pois Deus já dissera que se tratava de uma boa terra e que ia dá-la para eles. Porém, o povo temia e desconfiava. Além disso, Josué também envia Meragelim, lá em Josué 2:1, mas dessa vez com a fé de que iam triunfar, o que faltou no primeiro caso. E assim se entenderam as palavras Shlach Lecha, envia para ti, e não, como disse Deus na questão dos 70 anciãos, ajunta-me 70 homens, está lá no capítulo 11, 16. Apesar de Deus conhecer o resultado negativo dos Meragelim, ele permitiu que os enviassem, pois Deus guia os homens, cada qual, pelo caminho que deseja ir. A gente vai continuar lendo aqui, mas depois eu quero fazer um comentário muito importante em relação a isso. E subiram, espiaram a terra, desde o deserto de Tzin até Rehob Lebo-Hamat. E subiram pelo sul e chegaram até Hebron. E ali estavam Ahiman, Sheshai e Talmai, nascidos dos gigantes. E Hebron foi edificada 7 anos antes de Soan, do Egito. E chegaram até o rio Escol e cortaram dali um ramo de videira com um cacho de uvas. E levaram-no em 2 varas, como também levaram romãs e figos. E voltaram a espiar a terra ao fim de 40 dias. E foram e voltaram a Moshe, Arão e toda a congregação dos filhos de Israel ao deserto de Pará, a Cádiz, e deram conta a eles, a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe a Moisés e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e também dela emana leite e mel, e esse é o seu fruto. Porém, forte é o povo que habita na terra, e as cidades são muito fortificadas e grandes, e também nascidos do gigante vimos ali. Amaleque habita na terra do sul, o Iteu Jebuseu Amoreu no monte, e o cananeu habita no meio do mar e sobre a orla do Jordão. E Caleb fez ficar perto do mar e sobre a orla do Jordão. E Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: Subamos e herdemo-la, porque certamente prevaleceremos contra ela. Mas os homens que subiram com ele disseram: Não poderemos contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. E difamaram a terra que tinham espiado diante dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é uma terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E ali vimos gente forte, os filhos gigantes de gente forte, e nos consideramos a nossos olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. E levantou-se toda a congregação e ergueu suas vozes, e chorou o povo naquela noite. E queixaram-se contra Moshe e contra Arão todos os filhos de Israel. E a congregação disse-lhes: Oxalá tivéssemos morrido na terra do Egito. Oxalá tivéssemos morrido nesse deserto. Por que razão o Eterno nos traz essa terra para cairmos à espada
e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. De certo, melhor é para nós voltar ao Egito. E disse cada um ao seu irmão, ponhamos um cabeça e voltemos para o Egito. E caíram Moisés e Arão sobre os seus rostos diante de toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefuné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Eterno se agradar de nós, nos trouxer essa terra e a der a nós, terra que emana leite e mel, tão somente contra o Eterno não nos rebeleis e não temais o povo da terra, que como o nosso pão são eles. Retirou-se o seu amparo sobre eles, o Eterno está conosco, não temais. E pensou toda a congregação em apedrejá-los. Porém a glória do Eterno apareceu na tenda da reunião e a todos os filhos de Israel. E disse o Eterno a Moshe: até quando me irritará esse povo? Até quando não acreditará em mim com todos os sinais que fiz no meio deles? Eu o ferirei com mortandade, o exterminarei, e farei de ti uma nação maior e mais forte do que ele é. E disse Moshe ao Eterno: tomando conhecimento dos egípcios de que irás matar esse povo ao qual fizeste subir com tua força no meio deles, e eles souberam que tu, Eterno, está no meio desse povo, e que face a face apareces tu, Eterno, e que a tua nuvem está sobre ele, em coluna de nuvem tu andas diante dele dia a dia, e em coluna de fogo à noite. Se matares esse povo como a um só homem, falarão as nações que ouviram tua fama, dizendo: por não ter o Eterno poder para trazer esse povo à terra que lhe jurou, degolou-os no deserto. E agora rogo que se engrandeça a tua força, Eterno, como falaste, dizendo: o Eterno é tardio em irar-se, grande em misericórdia, perdoa a iniquidade e a rebelião, e não livra o culpado que não faz penitência. Visita o delito dos pais nos filhos, sobre terceiras e quartas gerações. Perdoa, rogo-te, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua benignidade, como tens perdoado esse povo desde o Egito até aqui. E disse o Eterno: perdoei, conforme a tua palavra, porém tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Eterno, que todos os homens têm visto a minha glória, os sinais que fiz no Egito e no deserto, me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que jurei a seus pais, e todos os meus irritadores não haverão. Porém, meu servo Caleb, por quanto dele houve outro espírito, e perseverou a seguir-me, o trarei à terra em que entrou, e a sua descendência desterrará os habitantes dessa terra. E o Amalequita e o Cananeu, que habitam no vale, amanhã voltar e partir para o deserto, em direção ao Mar Vermelho. E falou o Eterno a Moshe e Arão, dizendo: até quando essa má congregação faz com que Israel se queixe contra mim? Os murmúrios dos filhos de Israel, que essa congregação faz murmurar contra mim, escutei. Diz-lhes: assim como eu estou vivo, diz o Eterno, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós. Nesse deserto cairão vossos corpos, como também todos que de vós foram contados, segundo a vossa conta, da idade de 20 anos em diante, os que murmuraram contra mim. Não entrareis na terra, pela qual levantei minha mão como juramento para os fazer habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefuné, e Josué, filho de Num. E vossas crianças, que disseste que serviriam de presas, a esses os trarei, e conhecerão a terra que vós desprezastes. E vossos corpos cairão nesse deserto, e vossos filhos errarão no deserto 40 anos, e carregarão vossas culpas, até acabarem os vossos corpos no deserto, segundo o número de dias em que espiastes a terra. 40 dias por cada dia, um ano por cada dia. Levareis as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis as consequências do vosso afastamento de mim. Eu, o Eterno, falei. Assim farei a toda essa má congregação que se reuniu contra mim. Nesse deserto serão consumidos e ali morrerão. E os homens que enviou Moisés a espiar a terra e que voltando fizeram murmurar contra ele toda a congregação, difamando a terra. Aqueles homens que difamaram a terra morreram de praga diante do Eterno. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefuné, ficaram com vida entre aqueles homens que foram espiar a terra. E falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel, e enlutou-se o povo. E madrugaram pela manhã e subiram ao cume do monte, dizendo: eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que disse o Eterno, por quanto havemos pecado.
E disse Moshe: porque transgredis o dito do Eterno, isso não prosperará. Não subais, porque o Eterno não está entre vós, para que não sejais vencidos diante de vossos inimigos. Porque o Amalequita e o Cananeu estão ali diante de vós. E caireis a espada, porque vos desviaste do Eterno, e não estará o Eterno convosco. Esforçaram-se para subir ao cume do monte, e a arca da aliança do Eterno e Moisés não se moveram do meio do acampamento. E desceram o Amalequita e o Cananeu que habitavam naquele monte, feriram-nos e desbarataram-nos até Hormá. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando vierdes à terra de vossas habitações, que eu vos hei de dar, e fizerdes oferta queimada ao Eterno, oferta de elevação ao sacrifício, para dedicar-lhe um voto ou uma oferta voluntária, ou nas vossas solenidades, para fazer com que esteja recebido com agrado pelo Eterno esse sacrifício do gado ou do rebanho, oferecerá aquele que apresentar a sua oferta ao Eterno por oblação de flor de farinha de trigo, uma 10ª parte de efá, amassada com a 4ª parte de um hin de azeite, e vinho para libação, porás um quarto de um hin com oferta de elevação ou com sacrifício por cada cordeiro. E se for carneiro, oferecerás por oblação de flor de farinha de trigo 2/10 partes de efá, amassada com a 1/3 parte de um hin de azeite, e vinho para libação, uma 1/3 parte de um hin oferecerás para ser aceito com o agrado do Eterno. E aí ele fala também sobre a oferta do novilho. E depois ele fala o seguinte, no 13, tá? Números 15 e 13. Todo natural assim fará essas coisas, apresentando oferta queimada para ser aceita com o agrado do Eterno. E quando peregrinar convosco um prosélito, ou que ele estiver entre vós nas vossas gerações, e fizer uma oferta queimada para ser aceita com agrado pelo Eterno, como fizerdes, assim ele fará. A congregação terá um estatuto para vós e para o prosélito que peregrina. Estatuto perpétuo nas vossas gerações, como para vós será para o prosélito diante do Eterno. Uma mesma lei, um mesmo juízo haverá para vós e para o prosélito que peregrina convosco. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando chegardes à terra a qual vos hei de levar, e quando comerdes do pão da terra, separareis uma oferta ao Eterno. Em primeiro lugar, separareis de vossas massas uma torta, como oferta da eira, assim a separarei. E aí ele explica como fazer a oferta das massas, tá? E aí ele fala o seguinte, tudo, no 23, tudo que vos ordenou o Eterno por intermédio de Moisés, desde o dia que ordenou o Eterno, e daí em diante nas vossas gerações. E será que quando por causa dos chefes da congregação se cometer um erro, e esse se fizer por erro, oferecerá toda a congregação um novilho por oferta de elevação, para ser aceito com agrado pelo Eterno, sob ação sua libação segundo o rito, um cabrito por oferta do pecado. E perdoar-se-á toda a congregação dos filhos de Israel e ao prosélito peregrinar entre eles, porque de todo o povo foi o erro. E se uma alma pecar por erro, oferecerá uma cabra de 1 ano por oferta de pecado, e fará expiação o sacerdote pela alma que errou, quando pecar por erro diante do Eterno, fazendo expiação por ela, ele será perdoado. Para o natural entre os filhos de Israel, para o prosélito que peregrinar no meio deles, uma mesma lei haverá para vós, para aquele que o fizer por ignorância. Mas a alma que o fizer propositadamente, do natural do prosélito ao Eterno, é a blasfêmia, e será banida aquela alma dentre o povo. Porque a palavra do Eterno desprezou e seu mandamento violou. Certamente será banida aquela alma e sua iniquidade estará sobre ela. Estavam os filhos de Israel no deserto e acharam um homem que recolhia lenha no dia de sábado. E trouxeram os que o acharam recolhendo lenha a Moisés, Arão e a congregação. E puseram-no em detenção, porquanto não estava declarado que lhe seria feito. E disse o Eterno a Moshe: tal homem seja morto. Toda a congregação apedrejará fora do acampamento. E tirou toda a congregação fora do acampamento, e o apedrejou e morreu, como ordenou o Eterno a Moshe. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Israel, e diz-lhes que façam para eles franjas sobre as bordas das suas vestes, pelas suas gerações, e porão sobre as franjas da borda um cordão azul celeste. E será para vós como franjas, e as vereis, e lembrareis todos os mandamentos do Eterno, e os fareis, e não errareis indo atrás de pensamentos de vosso coração, e atrás à vista de vossos olhos, atrás dos quais vós andais errando.
para que vos lembreis e cumprais todos os meus preceitos, e serais santos para com vosso Deus. Eu sou o eterno vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para ser vosso Deus. Eu sou o eterno vosso Deus. São 119 versículos para Shelah. Essa paraxá, como eu sempre falo, né? Eu falo de todas, porque na verdade todas elas o são. Ela é muito rica. Poderia falar sobre ela durante 3 dias ou mais, sem parar. Porque ela trata de questões muito, muito profundas. E a Torá, ela foi feita não apenas como um relato, literal, histórico, mas ela tem 5 níveis de interpretação. Já falei sobre isso, né? O Pardes, né? Paraíso. Pesha, Remes, Drash e Sod. Na verdade, 4 níveis, desculpa. E então o que acontece? O nível Pesha é o nível literal em que você lê um relato histórico do que aconteceu com o povo de Israel no deserto. O nível Sod é o nível revelado, o nível mais profundo, o nível em que a palavra rema do Eterno se manifesta. Então, o que acontece? Esse nível revelado, ele traz para nós conceitos sobre como nós podemos aplicar a Torá à nossa vida. Porque a Torá faz sentido não como um relato histórico. A Torá faz sentido como um livro revelado, que é passível de aplicação no dia de hoje a todos nós. E no começo dessa paraxá, a gente vê algo muito interessante, né? O Eterno não mandou o povo de Israel explorar a terra que ele tinha prometido a ele. O Eterno não ordenou que fizesse isso, mas o próprio povo desejou isso. E aí o Eterno diz: envia para ti, não para mim, envia para ti. Faz de acordo com o teu coração, já que você quer. E o Eterno, muitas vezes, ele age assim na nossa vida. A gente quer. A gente pede. A gente quer fazer a coisa do nosso jeito e ele permite. Para que a gente entenda que o nosso jeito não é o jeito correto de ser. Para que a gente aprenda a entrega verdadeira, que é buscar a vontade dele e não a nossa nas coisas da nossa vida. E é interessante que, mesmo sabendo no que ia dar, o Eterno permite. A nossa vontade nessa terra é vontade soberana. O nosso livre-arbítrio, que foi conquistado de forma negativa no Éden, ele é soberano. E o Eterno respeita o nosso livre-arbítrio. Ele vai sempre respeitar o nosso livre-arbítrio. Mas nós temos que ter consciência de que, ao optarmos por agir de acordo com a nossa vontade, não de acordo com a vontade do Eterno, nós teremos que sofrer as consequências disso. A lei do plantio e da colheita é uma lei imutável, é uma lei irrevogável que existe em Malchut, nesse mundo material. Então nós devemos entender isso, que as coisas precisam ser feitas do jeito do Eterno. Teria que ser envia para mim e não envia para ti. Escrito aqui, para que tudo desse certo. E aí a gente vê o que acontecer. A gente vê os espias irem, trazerem caixas de uva enormes que precisavam ser carregados por 2 pessoas. E no retorno, a gente vê 2 óticas completamente diferentes. Josué e Yehoshua, que deve ser o nome transformado por Moshe, né? Acrescentado o rei, como sempre acrescentado aqueles que o Eterno chama. Avram virou Avraham, né? Até o próprio Saulo virou Shaul, sempre um rei acrescentado. E Re é a letra que se encontra 2 vezes no Yud, Re, Vav, Re. Tem 2 vezes essa letra, para que o Eterno, dessa letra que sobra no nome dele, ele a comunique àqueles que realmente são chamados para fazer a sua vontade, aqueles que realmente se entregam a ele de coração. Então tem 2 grupos de espias. A maioria, 10, tem uma visão totalmente negativa, pessimista, dissociada da fé, de uma mesma realidade. Enquanto que Josué e Caleb têm uma visão de vitória, uma visão de fé. Eles mesmo afirmam aqui: o Eterno nos entregará essa terra. Eles sabem que a força não está nos braços deles. Eles sabem que a força está no Eterno, que a vitória vem do Eterno. Não importa a realidade material que eles vejam,
Não importa a visão de Malkuth, o que importa é a visão espiritual, da certeza de que o Eterno prometeu a terra. Ele fala aqui no versículo 8, se o Eterno se agradar de nós, nos trouxer essa terra e a der a nós, terra que emana leite e mel, tão somente quanto o Eterno não vos rebeleis e não temais o povo da terra, que como nosso pão são eles. Retirou-se o seu amparo sobre eles, o Eterno está conosco. Não os temais. Olha só que interessante. Essa é a visão que nós devemos ter em relação aos nossos obstáculos. Essa é a visão que nós devemos ter em relação às nossas dificuldades. O Eterno nos tem prometido conquista, vitória sobre todos os males que nos assolam. O próprio Yeshua falou, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ânimo, porque eu venci o mundo. E o que é ânimo? Ânimo é a certeza da vitória. Ânimo é força para vencer. Ânimo é saber que não é no nosso próprio braço, que não é na nossa própria força que nós faremos isso. Que nós temos um todo-poderoso, onisciente, onipotente, que é por nós e que é fiel para cumprir as promessas que ele nos fez. O Eterno é fiel e poderoso para cumprir todas as promessas que ele nos fez. A gente não pode esquecer disso. A gente não pode encarar os nossos problemas, as nossas dores, as nossas dificuldades, a própria existência humana com os olhos dos 10 espias. Porque a gente morre como eles morreram de peste. A gente sucumbe espiritual e fisicamente. Porque o mundo, se ele for encarado sem a visão de Deus, sem a certeza de que nós temos por nós um que nos criou, que nos ama, que cuida de nós, que está conosco em todos os momentos, ele é insuportável. Ele é um inferno. Mas esse inferno se transforma em céu. Céu já aqui na terra, como Yeshua falou, o reino de Deus está dentro de vós. O reino do Eterno está dentro de nós. Quando nós aprendemos a dissociar a nossa alegria, a nossa satisfação, o nosso bem-estar das nossas circunstâncias e a ligar nossa alegria, satisfação e bem-estar ao Eterno, porque Ele nos prometeu essa alegria, essa satisfação e esse bem-estar, nós seremos vitoriosos. Quando nós aprendemos a realmente acreditar, porque, gente, não existe ter fé ou não ter fé. Existe o olhar, o foco e o posicionamento da nossa fé. Quando você ora ao Eterno, você acredita ou que o Eterno vai responder a sua oração ou que o Eterno vai fazer de surdo a sua oração. Não existe o acreditar ou não acreditar. Existe o acreditar numa coisa ou em outra. E a pergunta é, no que você acredita? Você tem acreditado nas palavras e nas promessas do Eterno que Ele tem te falado sobre o futuro? Você tem acreditado no que Ele tem dito realmente aqui? Que aquele que o busca, aquele que o serve, aquele que acredita nele, aquele que acredita na salvação prometida por Ele, aquele que acredita na expiação realizada pelo seu Filho Yeshua, que pela sua morte expiou todo o pecado. Esse terá direito a estar com ele no Olam Rabá. Aquele, você acredita que naquilo que ele diz, que aquele que faz a vontade dele, esse estará com ele no Olam Rabá. E você tem vivido de acordo com isso? Ou você tem sido como os 10 espias, que tem vivido de acordo com aquilo que eles veem, que tem vivido na força do próprio braço? Mais tarde, depois que Moshe comunica ao povo a consequência da sua rebelião contra ele, da sua infidelidade, da sua incredulidade, e diz que eles ficarão 40 anos no deserto. O povo decide fazer o que antes era para ter sido feito. O povo decide entrar na terra prometida e atacar aqueles povos e sofre uma terrível derrota. Nós temos que entender que na força do nosso próprio braço, que de acordo com os nossos próprios cálculos, que de acordo com nossa própria decisão, do nosso livre-arbítrio, dissociados do Eterno, nós não teremos vitória nenhuma na nossa vida, porque para isso nós estamos aqui, para entender que nós somos profundamente dependentes dele, profundamente dependentes do Eterno em tudo que nós fazemos. Que toda ilusão de autossuficiência, de independência, de livre-arbítrio, de escolha,
de capacidade de viver nossa própria vida e sermos bem-sucedidos em termos terrenos, em termos de reino material, Malchut. Tudo isso é pura ilusão. Como Yeshua falou, a vara que não está ligada à árvore, ela é cortada e jogada fora, porque ela não dá fruto. Que nós possamos ter consciência disso. Que nós possamos ter consciência de que as promessas do Eterno são verdadeiras e se cumprirão. Tudo que está aqui nessa Torá é verdadeiro e vai se cumprir todas as promessas dele. Tudo que está aqui nos Nevi'im, nos Ketuvim, tudo que está no Brit Hadashah é verdadeiro e vai se cumprir. E que nós possamos pautar nossa vida por isso. E não tomar atitudes como foi essa tomada pelo povo, de querer provar em termos de reino material, de querer provar e ver com nossos olhos materiais, com o nosso entendimento material, se aquilo que o Eterno prometeu é verdadeiro ou não. Não. O Eterno gosta de trabalhar da seguinte forma. Ele gosta que nós demos a mão a Ele, fechemos os olhos e caminhemos com Ele, na certeza de que passo a passo, o caminho pelo qual Ele vai nos levar é um caminho de vida, é um caminho de alegria, é um caminho de luz, é um caminho que vai nos levar ao Olam Rabá, a estarmos com Ele, a volta ao Éden. Que isso possa ficar bem claro na nossa cabeça. Não é do nosso jeito, não é com as nossas próprias estratégias, não é no âmbito natural, material, é no âmbito espiritual e sobrenatural, porque Ele é capaz de tecer as coincidências que não são coincidências. Ele é capaz de colocar na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas. Ele é capaz de nos fazer cavalgar as alturas da terra. E tudo que nós precisamos fazer para isso é nos alinhar com a vontade dele, nos submeter à vontade dele, acreditar nas promessas dele, fazer a vontade dele, buscá-lo em primeiro lugar, como Yeshua disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A minha pergunta é, você acredita nisso? Você tem buscado em primeiro lugar? Você tem buscado fazer as coisas pela fé naquilo que Deus te promete, pela sua palavra? Ou você tem feito as coisas do seu modo? Você tem buscado encontrar segurança naquilo que você vê, naquilo que você ouve, naquilo que você sente? Ou a tua segurança está em Deus e na sua palavra? Que nós possamos meditar sobre isso. E que nós possamos saber que Ele é mais do que suficiente para suprir todas as nossas necessidades, não apenas durante essa vida, mas pela eternidade. E que nós possamos viver a cada momento de acordo com essa fé. Shabbat Shalom.